importante a gente falar sobre qual é o objeto específico a ser considerado em uma avaliação social da deficiência de requerentes do benefício de prestação continuada. O que assistentes sociais do INSS avaliam nesses requerentes? É importante porque acredito que muitas pessoas possam ter dúvidas sobre o que é essa avaliação. Essas dúvidas, inclusive, podem ter surgido aí no contexto da publicação da recente Lei 14.176 do mês passado, aquela lei de iniciativa do Poder Executivo que mudou critérios de acesso ao BPC. Dentre essas mudanças, tem lá no artigo 3º a possibilidade de que a avaliação social, inclusive, possa ser feita aí de modo remoto ou por teleconferência. Essa fase para constatar a deficiência dos requerentes ela é feita pelo Serviço Social e pela perícia médica do INSS. É uma avaliação com base nos critérios e diretrizes aí da Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, da OMS. Um documento de 2001 que inova na forma de compreender a deficiência. A deficiência para a CIF ela é resultado de múltiplos fatores dimensionais. A deficiência não pode ser mais descrita meramente como a falta de um membro ou um comprometimento em uma estrutura e função corporal, mas é principalmente como essa pessoa com deficiência interage na sociedade e, sobretudo, levando aí a uma restrição de participação social. A perícia médica avalia os comprometimentos no corpo e algumas atividades que a pessoa desempenha ou não em função da deficiência. Por sua vez, os assistentes sociais do INSS avaliam os fatores ambientais, ou seja, aqueles que na interação com a pessoa faz com que ela aí não participe da sociedade, que enfrenta um conjunto de barreiras, né? Mas o que exatamente um assistente social avalia e como que o assistente social faz essa avaliação? O nosso objeto de atuação, de intervenção específico é o que nós chamamos de expressões da questão social. Então, na avaliação da deficiência de um requerente do BPC, nós vamos avaliar como estão presentes ali essas expressões da questão social em função da deficiência. Para essa avaliação, existe um conceito na sociologia que para a gente é muito importante para que a gente consiga fazer essa avaliação. É o conceito de presença corpórea. É um conceito do Erving Goffman, um sociólogo aí do chamado interacionismo simbólico, um dos primeiros aí, fora aqueles funcionalistas, que escreveu sobre o corpo e sobre estigma. O livro dele, inclusive, tem esse título de Estigma. Presença corpórea para o Goffman não é a mesma coisa que corpo, ou não se resume ao corpo. Nós, assistentes sociais, não avaliamos o corpo, mas nós avaliamos a presença corpórea, que é esse conceito sociológico. Presença corpórea para o Goffman é o modo como o corpo se apresenta na sociedade, o modo como ele interage, o modo como ele se projeta e, sobretudo, o modo como a sociedade age sobre esse corpo. A nossa avaliação é, sobretudo, para ver como que essas interações se dão. E a gente faz essa avaliação partindo dessa presença corpórea. Na verdade, os qualificadores da CIF, de fatores ambientais, atividades e participação, traduziram nos termos da saúde coletiva e da epidemiologia o que o Goffman, na verdade, defendeu no campo da sociologia. Essa compreensão da deficiência, do estigma como uma relação social que começa com Goffman, depois vai inclusive ser trabalhada no campo dos estudos da deficiência, nas ciências sociais, aí dando origem ao modelo social da deficiência, que depois vai influenciar a própria CIF, que vai influenciar o próprio conceito de deficiência da Convenção da ONU de 2006. Então, a deficiência ela é essa relação social que tem início a presença corpórea na sua inter-relação com normas, com valores sociais que inclusive tentam prever como esse corpo deve se apresentar, como ele deve conviver no mundo. Não é possível a gente fazer a avaliação sem a gente levar em consideração essa presença corporal, essa presença corpórea. Toda a teoria do Goffman, toda a teoria dos estudos da deficiência trazem essa concepção de o contato físico é muito importante, porque é a partir desse contato que as relações da sociedade com a pessoa com deficiência surgem. Então, as interações face a face são fundamentais. O próprio Goffman tem um conceito que é o conceito do encontro, o encontro físico, o contato físico entre as pessoas. É a partir desse encontro que surgem as situações que estigmatizam, que discriminam as pessoas com deficiência e que, portanto, dão exatamente a noção de deficiência como esse fenômeno social que faz com que a pessoa não se envolva e não participe plenamente na sociedade. Nesse sentido, quando uma imagem
imagem da pessoa com deficiência é transmitida pela internet para que seja feita uma avaliação social, o que está sendo capturado ali é uma projeção da imagem daquela pessoa. Não é a presença corpórea como ela realmente, de fato, convive na sociedade. Essa projeção das imagens compõe o nosso processo de avaliação. As imagens, as falas, as autopercepções que a pessoa com deficiência tem sobre ela mesma compõem o nosso processo de avaliação. Mas a nossa avaliação não se resume a isso. O nosso processo de avaliação é, inclusive, para avaliar o real desempenho dessa pessoa na sociedade. A avaliação social, portanto, não é uma tomada de depoimento do requerente, não é uma averiguação das informações documentais apresentadas por ele, não é uma mera consulta ou uma escuta. A avaliação social é um conjunto de técnicas do serviço social que visam averiguar como a pessoa com deficiência interage na sociedade, tendo por início aí essa avaliação da presença corpórea, do contato físico, das interações face a face, do encontro. A avaliação social, nos seus mais de 50 itens avaliados, tem por essência avaliar essa interação física da pessoa com deficiência na sociedade. Portanto, não é possível essa avaliação se dar remotamente. A instrumentalidade técnica do serviço social é exatamente o que permite que a gente saia daquela imediaticidade apresentada pelo requerente em suas falas, em suas percepções, aquilo que o Kant chamava de certeza sensível, para que a gente consiga avaliar a síntese das múltiplas determinações das relações sociais ali colocadas àquela pessoa com deficiência, o que o Kant chamava de entendimento ou que, por sua vez, o Marx chamava de razão dialética. Uma proposta de avaliação social remota aniquila a técnica do serviço social exatamente naquilo que é a raiz da avaliação social da deficiência, ao retirar essa fase do contato físico, essa fase da interação face a face entre o avaliador e a pessoa avaliada, porque assim impossibilita a avaliação da deficiência enquanto uma interação da pessoa com a sociedade. Portanto, eu afirmo facilmente que essa proposta de avaliação social remota não é só uma ameaça à técnica específica do serviço social, é uma ameaça ao próprio conceito de pessoa com deficiência da legislação do BPC, da própria Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e ao próprio conceito de pessoa com deficiência da Convenção da ONU, que no Brasil tem status constitucional. Portanto, não existe avaliação social remota.